Boa noite a todos. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer, essa bendita oportunidade que nós estamos recebendo de poder estarmos fazendo essas palestras. Ainda nós temos bastante dificuldade de lidar com essa nova tecnologia. Para nós é difícil, mas nós estamos tentando. Então, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer ao convite do Celso, que muito gentilmente está tendo paciência conosco, esperar, o nosso aprendizado, o momento que a gente possa estar fazendo. E agora nós vamos iniciar fazendo uma prece, agradecendo, em primeiro lugar, a Deus, nosso Pai, Criador de todos nós, pela bendita oportunidade da vida, por existirmos, por estarmos aqui, nesta proposta séria de ser hoje melhor que ontem. A Jesus, o nosso mestre, nosso irmão querido, nosso irmão maior, nós queremos dizer: Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por militar em sua seara. E te pedimos, divino amigo, esteja conosco, nos envolva, nos intua. A Antônio de Oliveira, o mentor responsável pela casa, nós cumprimentamos e pedimos permissão para aqui estarmos. Então, nós vamos iniciando o nosso trabalho. O livro é Alvorada Cristã, pelo espírito Ney Lúcio, mas a psicografia é do Francisco Cândido Xavier, o nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 36 deste livro. O maior pecado. Eu vou pedir permissão para que possamos ler e depois nós vamos conversando, ok? Eu me sinto melhor assim. Então eu peço, em primeiro lugar, desculpas e permissão para fazer desta maneira. Um sacerdote sábio, desejando ensinar o caminho do céu aos crentes que confiavam nele, rogou a Jesus, depois de longas meditações e sacrifício, lhe fosse revelado qual o maior impedimento contra a iluminação espiritual. Com efeito, de mente limpa, dormiu e sonhou que era conduzido à porta celestial. Nimbado de esplendor, um anjo recebeu benevolente. Mensageiro de Deus, clamou o sacerdote, venho rogar a verdade para as ovelhas humanas que me seguem. Que pretende saber? Indagou a entidade angélica. Peço esclarecimento sobre o maior obstáculo para a alma na marcha para Deus. Sei que temos 7 pecados mortais que aniquilam em nós a graça divina na ascensão para o alto. Sobre a influência de semelhantes monstros, rola o espírito no despenhadeiro infernal. Entretanto, desejaria explicações mais claras quanto ao problema do mal, porque nossas faltas variam ao infinito. O anjo sorriu e considerou. A solução é simples. Quais os pecados a que te referes? O ministro da fé movimentou os dedos e respondeu: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Deles nascem as demais imperfeições. O mensageiro, contudo, acrescentou: no fundo, porém, podemos reduzi-los à unidade. Todos os pecados, inclusive os mortais, procedem de uma fonte única. O sacerdote, curioso, suplicou: ó anjo amigo,
aclara-me o entendimento. Há muitos aprendizes na terra aguardando minha palavra. O emissário da esfera superior, sem qualquer presunção de superioridade, passou a elucidar. Escuta e atende. Se eu soberbo trabalhasse para o bem de todos, não encontraria ensejo de cultivar o orgulho e a vaidade que o leva a acreditar ponto central do universo. Se o avarento conhecesse as vantagens do suor, na felicidade dos semelhantes, não se entregaria à volúpia da posse que o obriga a acumular dinheiro inutilmente. Se o homem inclinado a tentações dos prazeres fáceis aprendesse a despender as próprias forças em favor da elevação coletiva, não disporia de ocasião para prender-se às paixões aniquiladoras que o arrastam ao crime. Se as pessoas facilmente irascíveis estivessem dispostas a servir de acordo com os desígnios divinos, não envenenariam a própria saúde com remorsos e angústias injustificáveis. Se o guloso vivesse atento à tarefa construtiva que lhe cabe no mundo, não se escravizaria aos apetites devastador que lhe arruinam o corpo e a alma. Se o invejoso utilizasse a existência no trabalho digno, não gastaria tempo acompanhando maliciosamente as iniciativas do próximo, complicando o próprio destino. Como vê, o maior dos pecados, a causa primordial de todos os males é a preguiça. Dá trabalho edificante às tuas ovelhas e convence-te de que, na posse do serviço, não se afastarão do caminho justo. O sacerdote não teve mais o que perguntar. Despertou edificado e no dia seguinte em diante, o povo reparou que o ministro modificara as pregações. Então, vamos lá. No caso, o sacerdote, ele estava ansiando, né? Ele gostaria de levar para os seguidores dele como que faz para nós crescermos espiritualmente? Qual é o caminho? Como que nós mudamos, né, de um estágio para o outro? E ele faz uma prece, adormece e se vê no mundo espiritual, diante de um anjo resplandecente, nimbado de esplendor e benevolente. Esse anjo vai conversar com ele. Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos também falar um amigo espiritual, um mentor, né, alguém que tem carinho por nós no mundo espiritual, ouve as nossas preces, se elas são justas, se são satisfatórias, se há sinceridade naquilo que nós estamos pedindo, seremos atendidos. Haja visto que ele, o sacerdote, foi atendido. E ele conversa com esse anjo, com esse amigo, e ele fala, pode falar o que você está precisando, né? E ele fala, olha, aqui na Terra nós temos muita dificuldade, nós temos muitos vícios, muitos impedimentos. Ele usa o termo assim, a influência de semelhantes monstros rola o espírito no despenhadeiro infernal. Os monstros são essas dificuldades que ele alega.
que nós sabemos que é verdadeiro, né? A gente sabe, nós sabemos disso. Mas eu gostaria de explicações mais claras quanto ao problema, porque eu gostaria de estar auxiliando, de ser um veículo de auxílio para essas criaturas. O anjo sorriu, considerou. A solução é simples. Quais são os pecados a que te referes? Ah, o ministro, mais do que depressa, move as mãos e pontua nos dedos quais são os vícios ou os pecados que nos afasta dessa elevação espiritual. E ele diz: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Ele fala: desses nascem todas as imperfeições. No fundo, porém, podemos reduzi-los a uma unidade. Todos os pecados, inclusive os mortais, procedem de uma única fonte. E o sacerdote, curioso, diz, né? Suplicou: ó anjo amigo, aclara-me o entendimento. Há muitos aprendizes na terra aguardando minha palavra. Cada um de nós, né? Estamos esperando. Qual é o caminho? Por onde eu começo? Para que eu possa melhorar. E o anjo fala para ele: escuta e atende. Escuta e atende. E ele começa: se o soberbo trabalhasse para o bem de todos, vírgula, não encontraria ensejo de cultivar o orgulho e a vaidade que o leva a acreditar-se ponto central do universo. O soberbo é o orgulhoso. Tudo começa nele, tudo passa por ele, tudo termina nele. Esse é o soberbo, esse é o orgulhoso. Ninguém é melhor que ele. Se não existir ele, nada existe no planeta, nada existe em lugar nenhum, é só existe ele. E ele fala que nós temos que trabalhar para o bem de todos. Quando nós trabalhamos para o bem de todos, a soberba, o orgulho, ela vai se diluindo, né? E de saber que nós não somos o centro do universo. Naquele livro Minutos de Sabedoria, lá do Carlos Torres Pastorino, tem uma lição lá que ele fala que a humildade, que é o contrário do soberbo, é o contrário do orgulho, né? É o sentimento contrário. É uma virtude, né? A humildade. Ele relata assim lá no livro: a humildade é uma flor feita de luz. Quem pensa que tem, perdeu. Então é isso. Se nós pensamos que somos humildes, não somos. É só para esclarecer. Aí ele vai falar aqui do próximo item. Se o avarento conhecesse a vantagem do suor na felicidade dos semelhantes, não se entregaria à volúpia da posse que o obriga a acumular dinheiro inutilmente. O avarento, ele acredita que ele vai usufruir de tudo, só que não. Nós vamos um dia ter que deixar a terra, e tudo que é da terra, que pertence à terra, fica na terra. Até esse corpo que habitamos, né? A nossa morada, a nossa primeira morada, o corpo físico. Ele chega no berço, na concepção, né? E
A gente caminha aqui há alguns anos para um aprendizado como espírito, mas tem um momento que nós vamos ter que abandonar esta casa, este corpo físico e tudo que pertence a ela. Os laços consanguíneos, os bens materiais, tudo que nós adquirimos aqui em relação ao personagem, que é o que dá concepção ao túmulo, do berço ao túmulo, fica aqui. Então, se o avarento entender isso, ele não vai ficar acumulando, porque ele não vai levar nada daqui. E se ele ficar acumulando, ele vai sofrer, que ele vai ficar preso nas coisas que ele acredita que é dele. Só que não é, né? Nós somos usufrutuário das coisas de Deus, que ele nos permite, até mesmo o corpo físico. Vamos lá para o próximo item. Se o homem inclinado à tentação dos prazeres fáceis aprendesse a despender as próprias forças em favor da elevação coletiva, não disporia de ocasião para prender-se às paixões aniquiladoras que o arrastam ao crime. As paixões aniquiladoras os vícios, e aqui ele está falando da luxúria, tá? Que são os hormônios que pertencem ao corpo físico e que o espírito utiliza disso para satisfazer-se, né? Só que o hormônio, ele chega conosco aqui no corpo físico, ele tem um período que ele desabrocha, e ele tem um pico e depois ele tem uma caída. Né? Ele tem um tempo, ele não é todo o tempo que nós estivermos aqui no corpo físico, nós vamos ter esses hormônios ao nosso favor. Não é assim que funciona. Né? Então, se nós ficarmos presos a isso, nós vamos sofrer muito. Até mesmo em relação aos prazeres, né? Dos vícios. O corpo físico não aguenta. Ele tem um limite. E a gente tem que ter ciência disso. O espírito, ele pode ter as vontades, mas nós podemos domar. Por isso nós estamos no corpo físico. Estamos num estágio que é o corpo físico. Não sei se eu estou me fazendo clara. Se as pessoas facilmente irracíveis estivessem dispostas a servir de acordo com os desígnios divinos, não envenenariam a própria saúde com remorsos e angústias injustificáveis. É o irracional, o que está cheio de ira, né? Porque aqui está falando da ira. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 10, ele vai falar da cólera. Ele vai descrever, se nós pudéssemos ter um momento de lucidez e pudéssemos ver, ou filmar, ou fotografar, né, um momento de crise, de ira, nós ficaríamos envergonhados de nos ver naquele momento irracional. E quem fala é Hahnemann, o pai da homeopatia. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A cólera, a raiva, a ira, vai fazer mal para quem? Para nós, para mais ninguém. O colérico, né? O enfesado, só ele que sofre, né? Só ele que sofre. Aí como a gente está fazendo a analogia do corpo físico,
né, que é a nossa casa, vamos pensar que esta casa está com o esgoto comprometido. O esgoto não está funcionando. Nós sabemos que não dá para habitar uma casa que o esgoto não funciona. Então, usa-se o termo enfezado, quando nós ficamos irados, irascíveis, como ele diz aqui. Então, vamos pensar direito, né, para ver se nós não vamos causar doenças em nós, porque as coisas não funcionam do jeito que a gente quer. Próximo item. Se o guloso vivesse atento à tarefa construtiva que lhe cabe no mundo, não se escravizaria aos apetites devastadores que lhe arruinam o corpo e a alma. Os prazeres da gula, tem uma fala que diz assim: os antigos gregos cavavam a sua sepultura com os próprios dentes. E a pergunta é: só os antigos gregos? Quando nós não temos educação alimentar, quando nós comemos porque a gente quer comer, tudo a gente troca por comida, satisfação da boca ao ânus, nós vamos arrumar uma doença séria, gravíssima. Não vou citar aqui as doenças, porque algumas pessoas podem até se ofender, né, quando a gente fala. Mas nós temos que ter ciência disso, né? Que os nossos descontroles, eu quero, eu gosto, não se satisfaz com um único pedaço, vai arrumar uma baita de uma confusão. Ele fala que vai arruinar o corpo e a alma. O corpo é a casa que nós habitamos e a alma é nós espíritos, né? Nós vamos acabar indo embora antes do tempo, porque nós danificamos o corpo físico que habitamos por conta da gula. Temos que avaliar isso. Se o invejoso utilizasse a existência no trabalho digno, não gastaria tempo acompanhando maliciosamente as iniciativas do próximo, complicando o próprio destino. Porque o invejoso, o tempo que ele perde maliciosamente tomando conta da vida do outro, é o tempo que ele podia utilizar para o seu crescimento, né? Para a sua melhoria, para que ele pudesse também ter aquilo que o outro tem, que ele inveja, né? Nós não precisamos disso. E nós vamos ter o que é necessário para nós. Então, primeiro precisamos reconhecer se temos uma dessas dificuldades. Se temos, nós temos que reconhecer, em primeiro lugar, reconhecer que nós temos. E depois trabalhar para a nossa melhoria. Porque nós estamos aqui para isso. É isso que o anjo está falando. Estamos aqui para que nós possamos melhorar. Não é para nós ficarmos cuidando da vida do outro, que o outro comprou, que o outro tem, que o outro foi, que o outro entrou, que o outro não entrou, deixou de entrar, e não sei o que, não sei o que lá. Isso não leva a gente para lugar nenhum. Né? Nós temos aquilo que nós precisamos, não é o que nós queremos. Então vamos lá. Ele diz assim: como vê, o maior dos pecados, a causa primordial de todos os males é a preguiça. Agora ele vai falar da preguiça, que é muito sério. Primeiro você tem que admitir, a preguiça ela dá alguns sinais.
O preguiçoso, ele arruma confusão, ele faz barraco. Você dá tarefa para ele, ele consegue arrumar pelo em ovo, porque ele não quer. Aí ele põe a culpa em um, põe a culpa no outro, nada, é preguiça. É preguiça, nós temos que admitir que o temos. E não é errado, é só admitir, reconhecer. Eu posso ter preguiça, mas eu posso ir melhorando. Então, hoje eu não estou afim de fazer determinada coisa, mas eu vou criar coragem, eu vou pedir para Deus, Senhor, me dá força, Senhor, me dá sabedoria para lidar com tudo isso. E a gente vence, e nós vamos melhorando. Aí vamos ver o anjo fala aqui. Dá trabalho edificante às tuas ovelhas, e convence-te de que, na posse do serviço, não se afaste do caminho justo. Você sabe que uma época da minha vida era uma briga, eu e o ferro e eu, e a roupa, e o ferro de passar a roupa, e a tábua. Oh, louvado seja Deus! Graças a Deus a gente já estava dentro da doutrina e nós descobrimos que se nós fizéssemos uma prece, olha gente, pode até achar engraçado, sabe? Mas eu estou falando de uma situação que nós vivenciamos. Faz uma prece sentida, de coração aberto. Senhor, me dá força, me ajuda a vencer essa dificuldade, Senhor. Eu preciso terminar essa tarefa. É só uma tarefa. E quando termina, Senhor, eu te agradeço de ter terminado esta tarefa. Não importa qual seja. Aí a gente vai para outra. Ficou cansado? Para um minutinho. Faz uma prece também para descansar. Meu anjo guardião, fica do meu lado. Não deixa eu descansar muito, porque a pessoa começa a descansar. Aí eu vou descansar 10 minutinhos, 20 minutinhos. Fica 2 horas, 4 horas, a tarde inteira, descansando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai de misericórdia. Nós temos quanto tempo aqui na Terra, nós temos que melhorar, nós temos que trabalhar, nós temos que... Ele fala que dê serviço útil em prol do outro. Se nós não fizermos nada para melhorar, como é que nós vamos sair daqui? Igual quando chegamos, cheio das dificuldades, o meu tempo acabou, eu adoro conversar. Mas eu tenho que encerrar aqui. O sacerdote não teve mais o que perguntar. O anjo tinha esclarecido tudo, o que mais tinha para falar? Despertou edificado e do dia seguinte em diante, o povo reparou que o ministro, o sacerdote, modificara as suas pregações. Não vou mais ficar pedindo nada. Eu agora tenho que arregaçar as mangas e trabalhar. Eu achei uma fala na... Eu acho que foi no WhatsApp, foi no Facebook, nessas mídias aí. Você quer vencer na vida? Levanta cedo, toma um banho, toma um copo de café, arregaça suas mangas e vá trabalhar. Faça isso todos os dias, que você vai vencer na vida. Olha que sabedoria, gente. Tava nessas mídias aí. Achei interessantíssimo. Bom, o nosso tempo já foi. Então, nós queremos agradecer esta bendita oportunidade que tivemos de poder parar um tempo para ler, conversar sobre a lição. O maior pecado. Qual é o maior pecado? O maior pecado é nós não sabermos que nós temos uma dificuldade. Esse é o maior pecado.
temos que reconhecer. Então vamos acalmando a nossa mente e levando o nosso pensamento até Jesus, o nosso Mestre querido. E vamos dizer: Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, por militar em sua seara. E nós vamos buscar o que temos de melhor em nós. E vamos vibrar. Vibrações de amor e carinho a todas as criaturas que se encontram doentes, quer seja do corpo ou do espírito. Vamos vibrar. Pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelas casas de oração, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho em todos os lares. Senhor Jesus, nós queremos pedir por nós mesmos, por cada um de nós, que nós possamos despertar em nós coragem, força, mas também perseverança, para que nós possamos ser hoje melhor que ontem. E queremos te agradecer, Senhor Jesus. E te pedimos nesse instante, despeça-nos em sua paz, em sua luz. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.